Bom dia para você que está agora ligadinho conosco aqui na Band. Eu quero convidar você a, mais uma vez, estar atento. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar também as meditações do programa Ponto de Partida, que vão ao ar todas as segundas às sextas-feiras, nesse horário, e também nos domingos, às 8 horas da manhã, no formato de conversa, de debate, onde a gente amplia um pouquinho mais os temas da Palavra de Deus. Aqui, durante as segundas e sextas-feiras, a ideia é que você entenda um pouquinho e saia de casa com uma reflexão da Palavra de Deus e que isso sirva para te ajudar nas tuas decisões do dia a dia. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre uma história bem interessante que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 11. Interessante essa história e eu quero convidá-los a acompanhar comigo. Jesus pode ressuscitar mortos? Hoje eu quero falar para você que talvez perdeu um ente querido e que está com o coração apertado. E talvez você está cheio de dúvidas. Será que eu posso falar com aquele meu pai, com a mãe, com o tio, com o primo, com o irmão que já faleceu? Será que eu vou ter contato com essas pessoas? O que a Bíblia fala sobre isso? Bem, a Bíblia traz várias dicas e o ministério de Jesus ele é muito interessante porque várias situações de ressurreição são registradas no ministério, na Bíblia, no ministério de Jesus. O texto de João capítulo 11 fala sobre a ressurreição de Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus. E interessante que tem uma escritura que diz que esse milagre foi a coroa dos milagres do Salvador. Porque João 11 retrata a história de um homem chamado Lázaro, como já falei, de que tinha perdido a vida, tinha morrido. E Jesus não estava perto deles. Jesus levou 4 dias, diz o verso 39 do capítulo 11 de João, para chegar até onde estava Lázaro. Por que levou 4 dias? Porque naquela época se acreditava que para ter segurança de que uma pessoa tinha morrido, precisava esperar 4 dias, e Jesus espera. Então não havia dúvida, tanto é que Jesus fala no verso 14 que Lázaro morreu e no verso 11 diz que Lázaro adormeceu e que ele iria lá para despertá-lo. Por que Jesus fala de morte e de sono ao mesmo tempo? Porque na Bíblia a morte é comparada com um sono. Interessante isso. Eu me lembro quando era criança, quando morreu um tio. Foi talvez a primeira experiência que eu tive que enfrentar de morte. Um tio muito próximo, alguém que eu amava bastante. Era uma dor tremenda. Eu era um garoto, talvez aí dos meus 6, 7 anos de idade, e aquela dor cortava o coração, porque eu nunca tinha lidado com aquilo. Um tio que brincava, que era próximo, e aquilo realmente foi muito duro. E eu me lembro que no funeral do meu tio, enquanto muitos dos nossos familiares estavam tristes, mas não desesperados, eu encontrei um amigo do meu tio que se desesperava e batia no caixão, e eu ficava pensando, por que eles agem assim? Existe uma diferença, aqueles que creem na realidade da morte que a Bíblia apresenta, para aqueles que não creem o que a Bíblia apresenta. Não que aqueles que creem na Bíblia não ficam tristes. A gente fica triste sim, a gente chora, a gente sente falta, mas existe uma esperança. Qual é a esperança? Olha só, o texto de João 11, 43 diz assim, Lázaro já tinha morrido, ok? Não havia dúvida, fazia 4 dias, inclusive já não cheirava muito bem. E olha o que diz o texto. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Jesus falando, Lázaro, vem para fora. Por que vem para fora? Porque naquela época se colocavam as pessoas numa espécie de caverna, vamos dizer assim, não é? E dentro da pedra muitas vezes. E uma pedra rolada para fechar. Então naquele momento Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Interessante que ele fala Lázaro, porque se ele tivesse falado vem para fora, todos os mortos possivelmente teriam vindo, porque o poder de Deus em Jesus era manifesto ali de maneira clara. E o texto diz, verso 43, que depois ele falou isso, verso 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, porque assim eles faziam, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou, desatai-o e deixai-o ir. Lázaro ressuscitou. A Bíblia fala de que a morte é um sono. E a Bíblia não fala de que a pessoa morre e vai para o céu, morre e reencarna, mas a Bíblia fala que a pessoa morre e fica ali na sepultura até que Jesus a chame na primeira ressurreição, que está registrada na Bíblia, em 1 Tessalonicenses
4, em 1 Coríntios 15, ou na segunda ressurreição para aqueles que rejeitarem o plano de Deus para a sua vida. Veja, nós temos a história do filho da viúva de Naim, nós temos a história da filha de Jairo, nós temos a história de Lázaro. Jesus trouxe várias histórias de ressurreição para deixar-nos claro que essa é a verdade da Bíblia sobre a morte. A pessoa que morre, ela está dormindo, aguardando a ressurreição. Você já parou para pensar que nós somos feitos do pó? Gênesis capítulo 2, verso 7 diz isso, do pó da terra. Você já parou para pensar que os elementos que existem no pó da terra também tem no corpo? Ferro, cálcio, manganês, potássio, sais minerais? Será que isso é um acaso apenas? Bem, a Bíblia diz que nós somos feitos do pó. E quando a gente vai, por exemplo, ao texto de Eclesiastes é muito claro quando ele menciona o que é o contrário da vida, ou seja, a morte. E nós encontramos isso então em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A palavra espírito aqui é a palavra ruach no hebraico, que significa fôlego. A mesma palavra que foi usada lá em Gênesis 2:7. Bem, se você quer saber um pouco mais desses temas, você pode então apontar o seu celular para o QR Code e você pode pedir um estudo bíblico mais aprofundado sobre esse tema e você também pode pedir, quem sabe, o auxílio de um dos nossos amigos que estão aqui nos ajudando para conhecer um pouco mais do que significa a morte. Não esqueça, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Que Deus te abençoe, que você se apegue à promessa da Bíblia e que muito em breve possamos ver os nossos queridos conforme Jesus nos ensinou. Um grande abraço e até o próximo programa.